Ai, que filme mentiroso, meu Deus do céu. Oiê, pra você que não me conhece, meu nome é Júlia, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Esse final de semana eu fui no cinema assistir Mega Tubarão 2, eu já tinha assistido um no cinema também em 2018, e eu hoje trabalho com biologia marinha, incluindo tubarões, então eu vou dar um pouquinho da minha opinião de quase bióloga marinha. O Carcharoclis megalodon foi o maior tubarão que já existiu. Por estudos baseados em sua dentição, distribuição e fauna associada, estima-se que esse animal tinha mais ou menos 18 metros em média de comprimento. Considerando que o tubarão-baleia é o maior peixe hoje, e ele tem em média 10 a 12 metros quando ele é muito grande, a gente vê que o megalodonte era realmente um animal muito, muito grande. Esse animal ele era um predador de topo, assim como outros tubarões de grande porte. Hoje, ele se alimentava de cetáceos, golfinhos, baleias e outros animais marinhos pré-históricos. E ele viveu do meio do Mioceno até o final do Plioceno, entre 16 a 3 milhões de anos atrás. Como os tubarões são animais de esqueleto cartilaginoso, registros fósseis não são o seu ponto forte. Então, o que sobrou do megalodonte foram registros de dentes, vértebras e mandíbulas, e olha lá. Então, a partir desses registros, foi possível identificar, assim, questão de tamanho, de dieta, de temperatura corporal, de distribuição devido a isótopos presentes na dentição. E assim foi construindo, né, a ideia de como era esse animal em vida, comparando com espécies atuais. O megalodonte é mais semelhante ao tubarão branco, o maior predador dos oceanos hoje. Eles não eram da mesma família, mas muito provavelmente pertenciam à mesma ordem, os laminiformes. Essas espécies variam do tubarão frade ao tubarão branco e contam com a presença de 2 nadadeiras dorsais, uma nadadeira anal, 5 fendas branquiais e uma boca que se estende até além dos olhos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os filmes. Então, se você não quiser ver spoiler e tal, saber muito sobre o filme, recomendo você pular para um tempo que eu vou colocar aqui na tela, em que eu vou falar realmente sobre a ciência, se o megalodonte poderia existir hoje ou não. Se você já assistiu um ou dois, ou os dois, por favor, me conte nos comentários o que você achou, que eu adoraria compartilhar essas ideias com vocês. Mas o primeiro, ele lançou em 2018, e o segundo lançou agora, esse ano, essa semana, e tá nos cinemas hoje. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a sinopse de cada um e da minha opinião. Então, o primeiro filme, Mega Tubarão, ele lançou em 2018. Eu também assisti nos cinemas, eu não estava na faculdade ainda, mas também assisti nos cinemas, eu não lembro realmente o que eu achei dele. Mas muito provavelmente eu achei que o filme era um filme muito mentiroso também, porque... Meu Deus, gente, que filme mentiroso, sério. O primeiro filme, ele aborda a história do oceanógrafo Jean e sua filha Suyin, que eles trabalham numa estação submersa de pesquisa chamada Mana One, e eles estão estudando o fundo da Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo dos oceanos hoje, que nós conhecemos, que chega até mais ou menos 11 quilômetros, 11 mil metros debaixo da superfície. E eles descobrem que o fundo da Fossa das Marianas não é realmente fundo chão, é uma termoclina de sulfeto de hidrogênio. Mas o que é uma termoclina? A termoclina, ela é a interface entre águas quentes, mais rasas, mais superficiais e menos densas, e ela tem essa termoclina, que é essa interface, e abaixo tem águas mais frias, mais densas e mais profundas. Então eles descobrem que existe isso no fundo da Fossa das Marianas, ou seja, tem mais coisa lá para baixo, né? Mais vida, mais coisa a ser explorada e realmente até chegar ao fundo do oceano. Em uma expedição abaixo dessa termoclina, 2 integrantes da equipe de pesquisa do Mana One sofrem um ataque. Eles vão do submarino, né? E eles sofrem um ataque por um animal grande e desconhecido, não identificado. E aí precisam ser resgatados. E uma pessoa da equipe dessa estação lembra que conhece um mergulhador de resgate chamado Jonas Taylor. E dizem pra chamar ele, né? Vamos chamar ele pra ele resgatar o pessoal, e é isso. Agora, qual é o ponto? 5 anos antes, Jonas Taylor, ele foi chamado para resgatar uma equipe, uma tripulação de um outro submarino que foi danificado também em grandes profundidades. E ao realizar esse resgate, a equipe toda, o pessoal lá, sofreu um ataque também de um grande animal desconhecido e ele teve que fugir com o pessoal que ele conseguiu resgatar, e foi isso. Nem todo mundo sobreviveu e ele entrou numa depressão
entrou numa fase muito difícil da vida dele, que ele não conseguiu resgatar todo mundo. E aí, quando ele aceita fazer parte dessa equipe de resgate, quando eles começam, mandam o primeiro submarino. Esse submarino, para resgatar o pessoal, ele é atacado por uma lula gigante. E aí, do nada, a lula gigante é atacada por um animal enorme, o megalodonte. Eles conseguem ver as luzes e tal, que é um tubarão enorme, o famoso megalodonte, que eles não sabiam que ainda estava vivo, que ainda vivia nos oceanos. E aí o filme continua abordando, né, a existência desse animal, como ele sobreviveu, e eles estão tentando estudar, até que, em algum momento, abre-se uma brecha na termoclina, e o animal consegue subir para a superfície. Ele consegue subir assim para o mar aberto e ele não fica preso ali embaixo no fundo da fossa. E aí, quando ele sobe, é aquele caos e ele vai para áreas costeiras e começa a matar um monte de gente. Basicamente isso, o Jonas Taylor, como sempre, o cara é o bichão, aí ele consegue matar o animal e não sei o que. Here we go. How'd you like that? Please. Acaba dando a entender que mais de um megalodonte vivia ali e mais de um conseguiu passar pela brecha na termoclina. Então, né, temos um problema. Chegamos no filme número 2, que foi o que eu assisti esse final de semana no cinema. E ele tem um pequeno salto temporal e continua a história do megalodonte. O Jonas, ele agora é um justiceiro de crimes ambientais, ele sobe navios e, enfim, bem eco-friendly. E aí ele também ajuda o pessoal da estação Manawan a continuar a sua exploração debaixo da termoclina, no fundo da Fossa das Marianas. E aquele megalodonte que eu falei que escapou no fim do primeiro filme, eles conseguem capturá-lo. É um juvenil, é uma fêmea juvenil. E ela começa a ser criada em cativeiro
na área do Instituto Oceanográfico, que faz parceria com aquela estação Mena One. E aí, como a exploração lá debaixo do fundo oceânico ainda tá rolando, a equipe desce com 2 submarinos e eles vão, né, fazer catálogo da biodiversidade, identificação e tudo mais. Só que aí vem o problema. O megalodonte, que deveria estar lá em cativeiro, de alguma maneira conseguiu fugir, eles conseguem ver o sensorzinho, o GPS que tá lá nele, se aproximando. Ou seja, o tubarão fugiu, tá indo em direção à termoclina e em direção a onde eles estão. E aí eles ficam meio, meu Deus, como assim? Como foi que ela fugiu? Como é que isso tá acontecendo? E ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, eles estão preocupados com ela de um lado, do outro lado eles encontram uma estação lá no fundo da fossa, uma estação, tipo, de humanos. Né? Não é um naufrágio, é uma estação. E aí eles descobrem que era uma estação de mineração ilegal de fundo oceânico, que foi feita com tecnologias e técnicas e descobertas científicas roubadas da empresa Mena One e do Instituto Oceanográfico e tal. E aí, enquanto eles descobrem isso, tá aquele caos, e aí o tubarão tá se aproximando, e quando o tubarão chega, começam a ver uma movimentação muito estranha lá em cima. E aí eles olham pra cima e veem que tem 2 machos acasalando com a fêmea. E pra quem não conhece, a reprodução de tubarões, ela é bem agressiva, assim, exige uma grande movimentação de todas as partes envolvidas. Não é uma coisa que é, tipo, casal, não é monogâmico. Uma fêmea pode ter vários parceiros e é aquela coisa, é o sucesso reprodutivo ali em jogo. Posso deixar um vídeo aqui também, realmente mostrando como é. E aí eles veem isso de um animal imenso. E é aquela caos e, meu Deus, e o tubarão batendo nas coisas, e eles tentando descobrir a questão da estação e outras coisas rolando. E eles conseguem chegar na estação, né, depois de muita coisa acontecer, muitos ataques de bichos diferentes, e muita gente morre, e muitas traições, porque o pessoal roubou a tecnologia do cara pra conseguir fazer a mineração ilegal. Enfim, um cabaré esse filme. Eu, sinceramente, nem achei que o foco era tanto do tubarão. Eu até falei isso pro meu namorado, tipo, cadê o tubarão no filme? Assim, o primeiro filme focou muito mais, e o segundo eu acho que deixou a desejar nisso, assim. Foi muito mais o foco desse rolê, assim, desse conflito interpessoal do que realmente o tubarão e eles salvarem o mundo do tubarão. E aí eles conseguem, né, depois voltar pra superfície, voltar pra estação lá de pesquisa que eles estavam. Eles estavam, tipo, naquelas plataformas de óleo, sabe? Só que ela foi convertida pra uma estação de pesquisa. Enfim, como eles subiram, o que vocês acham? Com certeza os tubarões subiram junto, né? Os 3 tubarões conseguiram subir e atravessar a termoclina e subir pro mar aberto, né? Por que não? E aí vem a parte que é o quê? O Jonas, ele tem que matar os tubarões, né? Ai, que filme mentiroso, meu Deus do céu. Uma cena, eu vou compartilhar uma cena com vocês, que assim, foi a cena que mais me deixou indignada o filme inteiro. Que é o quê? Depois de várias coisas acontecerem, de muitos destroços, um helicóptero cai no mar, e aí vira uma ilhotazinha assim, o metal, enfim. Aí, o Jonas, porque ele é o bichão, ele é o Vin Diesel desse universo, inclusive careca, ele vai lá, de jet ski, super de boinha, fugindo do tubarão, ele consegue desviar do tubarão, o tubarão assim, ó, de boca aberta, e ele passou, ileso, nada, nenhum corte, nada. Aí, ele chega lá nessa ilhota dos destroços do helicóptero, pega uma hélice de helicóptero, levanta a hélice e bate na água várias vezes, porque o tubarão, ele estava indo em direção a uns amigos dele. Isso, ele já tinha matado um megalodonte. Agora faltava o outro, né? Aí, ele estava batendo a hélice, o tubarão veio em direção dele, né? Foi atraído pelo splash, porque isso realmente acontece. E aí o tubarão vem e salta na hora de, tipo, comê-lo, né? Ele quer engolir ele e tal, quer atacá-lo. E o cara, o Jonas, ele simplesmente segura a hélice e empala o céu da boca do tubarão. Sozinho. E ele segura o tubarão empalado. Sem nem... Só tá assim, de boa. Minha gente, se um tubarão branco que mede mais ou menos 6 metros. Vou falar tubarão branco por causa do formato do corpo e tal, da distribuição de peso. Ok. Se um tubarão branco de 6 metros pesa em média 2 toneladas, quanto vocês acham que um tubarão de 18 metros, se não mais, pesaria?
E esse cara segurando a hélice de helicóptero e o tubarão. Não, gente. Eu fiquei incrédula nessa hora. Eu fiz, não acredito. Não acredito. A minha lição pra vida é que o quê? Os filmes de Mega Tubarão são, para nós biólogos marinhos, os nossos Velozes e Furiosos, que são filmes absolutamente mentirosos, mas que são tão ruins que a gente gosta. Ah, e não posso esquecer a fêmea que estava lá em cativeiro, amiga do homem do Instituto Oceanográfico. Ela não atacou ninguém, ficou de boa, foi-se embora, pegou o beco. Ou seja, terceiro filme porque essa bicha com certeza está grávida, né? Vem aí e eu estarei fazendo review dele também no meu canal quando lançar. Mas tá, ainda existe chance de alguma maneira o Megalodonte sobreviver hoje ou ter sobrevivido seu evento de extinção? Como é isso aí? O consenso da ciência diz que não. Entretanto, existem algumas teorias que defendem tanto a existência e a sobrevivência desse animal até hoje, quanto outras que argumentam contra isso, e eu vou abordar todas porque eu sou imparcial. Então, vamos começar com os pontos que afirmam que esse animal sobrevive e sobreviveria até hoje. Primeiro, é um ponto super importante e super válido, mais válido, os oceanos foram pouquíssimos descobertos, pouquíssimos explorados até hoje, né? Então, as pessoas que acreditam, né, que esse animal ainda sobrevive até hoje, essas pessoas argumentam que a gente ainda só não conseguiu encontrar. Por exemplo, a situação do filme. Acharam um fundo falso na Fossa das Marianas. Entretanto, para contra-argumentar justamente esse ponto do filme, em 2019, um pesquisador, inclusive, uma equipe de pesquisadores, um de cada vez, eles desceram até o fundo oceânico da Fossa das Marianas. Então, assim, a ideia de um fundo falso, de uma termoclina, um chão de mentirinha, já não rola, porque não tem embasamento científico. Outras teorias também falam sobre a realização de grandes migrações e de processos evolutivos mesmo, que tornariam esse animal discreto, tornariam ele, sim, ele conseguiria evitar a detecção humana, sabe? E assim tocar nos lugares, realmente ia se esconder da atividade humana. Tenho meus pontos contra isso, mas abordarei já já. E por fim, a falta de evidência de fósseis. Mas como eu falei, tubarões são animais de esqueleto cartilaginoso, então realmente não vai sobrar evidência fóssil além de dentição, vértebras e mandíbulas. Então, assim, fica um pouco difícil de credibilizar esse argumento, porque a gente está falando de um animal de esqueleto cartilaginoso. Não tem como, biologicamente falando, sobrar evidências fósseis além dessas. Agora, para argumentar contra a existência do megalodonte nos dias atuais, um grande ponto é a falta de evidências modernas. Um falava de evidências fósseis, o outro fala de evidências modernas. Não existem registros fósseis mais atuais do que depois do Mioceno. Não existem amostras biológicas, não existem evidências biológicas que possam corroborar a teoria de que esse animal ainda existe nos oceanos, especialmente um tubarão daquele tamanho, um animal com aquelas necessidades e com aquelas dimensões. Sem contar que, desde a época que o megalodonte reinava nos oceanos, o ambiente marinho já mudou muito. O ambiente marinho, também a composição biológica, a dinâmica de populações, muitas coisas mudaram consideravelmente. Então, como é que esse animal conseguiria acompanhar milhões e milhões e milhões de anos de adaptações e evoluções diferentes sem ter uma mudança e sem ter declínio populacional? E isso só levando em conta as mudanças de ambientais, realmente, naturais e de ações antrópicas. Imagina comigo, se existisse um animal, um grande predador daquele tamanho, de em média 18 metros, o quanto que esse animal não iria precisar comer para ter fonte de energia suficiente para sobreviver. E como ele se alimentava de grandes animais como baleias, como grandes outros tubarões e tal, vamos dizer, por exemplo, o tubarão-baleia hoje em dia, como é que esse animal sobreviveria sem deixar nenhum rastro? Os animais não estão preocupados se a gente sabe que eles existem ou não. Eles precisam sobreviver, eles precisam se alimentar. Então, como é que existiria um tubarão desse tamanho, com essas necessidades, com essas dimensões, e a gente não descobriria uma carcaça de, vamos dizer, baleia jubarte com uma mordida do tamanho de uma mordida do megalodonte?
Difícil, né? Outro ponto também é que o megalodonte, ele provavelmente tinha uma taxa de reprodução lenta, assim como seus parentes atuais têm hoje. E considerando o tempo que ele teria sobrevivido, né? Se ele desistisse 16 mil anos atrás até os dias de hoje, tiveram algumas extinções em massa, algumas grandes mudanças ambientais, grandes mudanças climáticas nesse meio. Então, diante de declínios populacionais, muito provavelmente esse animal não teria sobrevivido a essas condições adversas. E agora, especificamente sobre o ponto do filme, do animal ter que sair de lá, de grandes profundidades e chegar à superfície, porque o animal ele não fica só no mar aberto, ele realmente chega à superfície para interagir com humanos e predar humanos. Eles esqueceram de colocar no filme assim a questão da pressão, que a gente sabe que é uma coisa muito importante quando a gente vai voar num avião, por exemplo. Quando a gente sobe lá em cima, não sei quantos mil metros, a gente sente a diferença de pressão nos nossos ouvidos. No mergulho é exatamente a mesma coisa, existe uma diferença de pressão dentro da água. E quem dirá 11 metros para baixo de profundidade. Então, um grande exemplo disso é o peixe-bolha. A gente conhece o peixe-bolha como um peixe mais feio, coitado. Mas ele é um peixe de grandes profundidades. Em seu ambiente natural, ele não é feio assim. Ele é até bonitinho, eu acho. E quando ele é retirado daquele ambiente natural, de seu habitat, ele sofre com essas mudanças, essas alterações ambientais, e o seu corpo responde de uma forma diferente. E ele fica com aquela consistência gelatinosa, parece que ele está se derretendo. Então, se um animal saísse lá de baixo, seu corpo provavelmente iria sofrer processos muito agressivos e mudanças muito bruscas. Então, assim, já desmente um pouco a teoria desse filme aí. Mas esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha entendido um pouco mais sobre esse animal pré-histórico incrível. Que você tenha aprendido também um pouco mais sobre os filmes, se você se interessar pra assistir. O primeiro filme tá disponível na HBO. Eu acho que na Amazon Prime, não sei se ele tá pra alugar, mas na HBO tá disponível sim. E o segundo filme está nos cinemas, então deixa lá a sua graninha, porque é uma história pra contar, não é não? E eu também espero que você tenha aprendido e entendido um pouco mais sobre por que esse animal realmente não sobreviveria nos dias de hoje e não sobreviveu até hoje, porque te garanto que sempre não, mas em algum momento provavelmente vai aparecer alguém pra você e dizer: você acha que o megalodonte sobreviveria até hoje? Por quê? Já chegou pra mim. Então assim, espero que você esteja preparado para esse debate. Obrigado por assistir até aqui e até logo! All of the things I